Senhoras e senhores, bem-vindos a outro episódio de Sombras do Império, onde descascamos as camadas do tempo para revelar as verdades sem adornos do passado. Hoje, mergulhamos em um dos eventos mais sísmicos da história humana, a queda de Constantinopla, em 1453, e o fim do Império Bizantino. Esta não foi apenas a derrubada de uma cidade, foi o colapso de um milênio de legado romano oriental, o nascimento de um império otomano dominante e uma ponte crucial entre a Idade Média e a moderna. Mehmed II, o jovem sultão otomano conhecido como o Conquistador, enfrentou o imperador Constantino XI em um cerco épico que envolveu canhões gigantescos, defesas desesperadas e decisões tomadas sob o véu do pânico. Baseados em crônicas bizantinas, relatos otomanos e análises modernas, traçaremos os eventos cronologicamente, destacando os momentos mais marcantes que definiram essa saga. Do estrondo dos canhões que racharam muralhas milenares à última carga heróica de Constantino, preparem-se para uma narrativa que captura o drama humano, as inovações bélicas e o legado que moldou o mundo. Vamos começar. Para compreender a magnitude dessa queda, devemos primeiro contextualizar Constantinopla, a Nova Roma, fundada por Constantino o Grande em 330 d.C. Por mais de 1000 anos, ela serviu como baluarte do cristianismo oriental, um centro de comércio, cultura e aprendizado que resistiu a invasões árabes, persas e avares. Suas muralhas de Teodósio, com 3 camadas de fortificações e torres imponentes, eram consideradas inexpugnáveis, protegendo uma população de cerca de 50.000 habitantes em 1453, uma fração de seu auge de 500.000. O Império Bizantino, reduzido a uma sombra de seu antigo esplendor após a Quarta Cruzada em 1204, enfrentava ameaças constantes dos otomanos, que haviam conquistado a Anatólia e cercado a cidade por terra. O sultão Murad II, pai de Mehmed, havia tentado um cerco em 1422, mas falhara. Agora, com a ascensão de Mehmed II em 1451, aos 19 anos, o palco estava armado para o confronto final. Mehmed, educado em ciências, matemática e táticas militares, sonhava em cumprir a profecia islâmica de conquistar Constantinopla, vista como o maçã vermelha do mundo. Do lado bizantino, Constantino XI Paleólogo, coroado em 1449 aos 44 anos, era um líder valente, mas desesperado, apelando por ajuda ocidental que nunca veio em escala suficiente. Apenas 700 genoveses, sob Giovanni Giustiniani, responderam ao chamado. O cerco começou em 6 de abril de 1453, quando Mehmed II posicionou seu exército de 80.000 homens, incluindo janízaros de elite e separris montados, ao redor da cidade. Constantinopla contava com cerca de 7.000 defensores, uma mistura de bizantinos, genoveses e venezianos, esticados ao longo de 22 quilômetros de muralhas. Mehmed trouxe inovações que mudariam a guerra para sempre. Canhões gigantescos, projetados pelo engenheiro húngaro Urban, que desertara para os otomanos após uma oferta melhor. O maior deles, o Basílica, media 8 metros de comprimento, pesava 17 toneladas e disparava bolas de pedra de 550 quilos a mais de 1 quilômetro. Esses monstros de bronze, fundidos em Adrianópolis, representavam o alvorecer da Era da Pólvora na Europa Oriental. Nos primeiros dias, os canhões bombardearam incessantemente a seção das muralhas no Vale do Lico, criando brechas que os bizantinos reparavam à noite com entulhos e barris de terra. A neurociência nos ajuda a entender o terror psicológico. O ruído constante e as vibrações ativavam a resposta de luta ou fuga da amígdala, levando à exaustão crônica e decisões impulsivas sob pânico, como as tentativas desesperadas de contra-ataque. Um momento marcante veio em 18 de abril, quando Mehmed ordenou o primeiro assalto em massa à brecha no Lico.
Milhares de baxibozuks, tropas irregulares motivadas por saque, avançaram sob uma chuva de flechas e pedras dos defensores. Giustiniani, o comandante genovês, liderou a resistência com correntes de ferro esticadas para derrubar escadas e barris de fogo grego, uma mistura inflamável que queimava na água. Os otomanos foram repelidos com pesadas baixas, mas Mehmed persistiu, usando minas subterrâneas para minar as muralhas. Os bizantinos contraminaram, escavando túneis e afogando os sapadores otomanos. Um jogo subterrâneo de gato e rato que aumentava o estresse neural, com níveis elevados de cortisol erodindo a capacidade de foco. Em 20 de abril, um golpe de sorte para os bizantinos. 4 navios cristãos romperam o bloqueio naval otomano na Corno de Ouro, usando vento favorável e fogo grego para incendiar galés inimigas. Mehmed, furioso, ordenou uma manobra genial: transportar 70 navios por terra, sobre rolos de madeira untados com gordura, contornando as correntes bizantinas que bloqueavam o Corno de Ouro. Essa façanha, completada em uma noite, permitiu que os otomanos atacassem por múltiplas frentes, isolando a cidade completamente. Enquanto o cerco se arrastava para maio, a desesperança crescia dentro das muralhas. Constantino XI, um líder estoico, inspirava seus homens com discursos e vigílias na Hagia Sofia, a catedral icônica que simbolizava o coração bizantino. Relatos descrevem presságios sombrios, eclipses lunares interpretados como sinais divinos de ruína e uma estátua de Virgem Maria que chorava, fenômenos que pela neurociência amplificavam o viés de confirmação, onde o cérebro filtra informações para reforçar medos pré-existentes. Mehmed, por sua vez, motivava suas tropas com promessas de saque de 3 dias, uma tática que explorava o sistema de recompensa dopaminérgico para sustentar a moral. Em 22 de maio, outro eclipse lunar abalou os defensores, visto como o cumprimento de uma profecia antiga sobre o fim da cidade. Mehmed intensificou os bombardeios, criando múltiplas brechas. Na noite de 28 de maio, ele ordenou um assalto final em massa, começando com os irregulares para cansar os bizantinos, seguidos pelos janízaros disciplinados. O clímax veio na madrugada de 29 de maio de 1453, um dos dias mais fatídicos da história. Às 1h30, os otomanos lançaram o assalto definitivo à Porta de São Romano, onde as muralhas estavam mais danificadas. Giustiniani foi ferido por uma bala de canhão e retirado, causando pânico entre os genoveses. Um momento de quebra psicológica, onde o medo contagioso, via neurônios espelho, se espalhou como fogo. Constantino XI, vendo a brecha, liderou uma carga final com seus guardas varangianos, lutando corpo a corpo. Ele gritou: "A cidade caiu, mas eu ainda vivo", antes de desaparecer no melee. Seu corpo nunca foi encontrado, dando origem a lendas de que ele foi transformado em mármore pelo anjo de Deus, aguardando para reconquistar a cidade. Os otomanos invadiram, saqueando por 3 dias, conforme prometido, embora Mehmed tenha protegido a Hagia Sofia, convertendo-a em mesquita e preservando seus mosaicos. Milhares foram mortos ou escravizados, mas muitos civis se refugiaram em igrejas, poupados pela ordem de Mehmed para minimizar destruição desnecessária. O aftermath da queda foi profundo. O Império Bizantino, herdeiro de Roma, extinguiu-se após 1123 anos, abrindo caminho para o Império Otomano como potência global. Mehmed renomeou a cidade Istambul, tornando-a sua capital e um centro de tolerância multicultural. A fuga de scholars bizantinos para a Itália carregou textos gregos clássicos, acelerando o Renascimento, um legado como ponte entre eras, onde o fim da Idade Média deu à luz a moderna. Da perspectiva da neurociência, o pânico coletivo durante o cerco ilustra como o estresse prolongado sobrecarrega o hipocampo,
levando a memórias traumáticas que moldam identidades culturais por gerações. Em reflexão, a queda de Constantinopla em 1453 representa o fim de uma era e o alvorecer de outra, um testemunho da inovação tecnológica, da resiliência humana e das consequências de impérios em declínio. Mehmed II, através de sua visão audaciosa e engenharia revolucionária, transcendeu o papel de conquistador para se tornar um arquiteto de um novo mundo. Esse evento, que poderia ter sido mero caos, em vez disso destacou a possibilidade de renascimento em meio à ruína, um lembrete eterno de que das cinzas de impérios caídos surgem novas civilizações. Obrigado por se juntarem a esta exploração do grande teatro da história. Se esta jornada pela queda de Constantinopla os cativou, deem like, inscrevam-se e ativem o sino de notificações para mais histórias de sombras do Império. Nos comentários, compartilhem seus pensamentos. Qual inovação ou momento de defesa mais os impressionou? Até a próxima, continuem questionando o véu do tempo. Adeus.